Olá, povo de Deus! Estamos iniciando uma live bem rapidinho acerca do plano de leitura anual da Bíblia. Este é o primeiro dia de janeiro e é um bom momento para iniciarmos a leitura bíblica anual. Eu fiz a leitura bíblica hoje e cronometrei o meu tempo. Eu gastei 8 minutos e 42 segundos para fazer a leitura. Eu coloquei o tempo de 15 minutos porque varia muito a leitura de cada um. E aqui eu quero dar algumas dicas para você de como nós devemos entender a leitura bíblica anual. Bom, em primeiro lugar, o que não é leitura bíblica? A leitura bíblica não é devocional. Isso significa que se um texto lhe chamar a atenção, não pare para fazer anotação. O objetivo da leitura bíblica não é fazer uma devocional. É para você ler do começo ao fim, no tempo corrido. Segundo lugar, a leitura bíblica não é um estudo bíblico. Então, se você não entender um texto que você está lendo, não tem problema, continue lendo. O objetivo de ler a Bíblia é ler a Bíblia. Por outro lado, o que é a leitura bíblica? Eu vou colocar a minha definição aqui. Ler a Bíblia é o ato de estocar matéria-prima para o agir do Espírito Santo no interior do crente. É isto. Quando você lê a Bíblia, você está estocando a palavra de Deus, fazendo a leitura de forma corrente, você apenas está colocando matéria-prima para o Espírito Santo falar no teu coração. Qual que é então a lógica da leitura bíblica? Eu fiz algumas anotações aqui e vou passar essa lógica. Em primeiro lugar, por que lemos a Bíblia corrente, de Gênesis a Apocalipse no ano? É porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus. E sendo a palavra de Deus, ela é una em si mesmo. Ela é una. Ou seja, a tendência natural do ser humano é se esconder de Deus. Lembra de Adão? Quando ele pecou, ele se escondeu de Deus. O que fazemos com a leitura bíblica? Nós colocamos a palavra de Deus na nossa presença, diante de nós. Nós lemos, nós passamos por ela. A gente, ao ler de forma corrida de Gênesis a Apocalipse, nós estamos dizendo, nós não estamos escondendo de Deus. Vamos ler coisas boas, coisas ruins, coisas que entendemos, coisas que não entendemos. Quando eu digo coisas ruins, são aquelas que nos exortam. Então, nós vamos ler a palavra de Deus e vamos nos expor a ela. Então, nós não vamos nos esconder dela. Então, esse é o propósito da leitura bíblica, não esconder. Há uma tendência natural de nós resistirmos à palavra de Deus. E quando nós nos expomos a ela, nós estamos evitando esse tipo de tendência. O ensino do apóstolo Paulo é que a escritura de Gênesis a Apocalipse é divinamente inspirada e apta, ou proveitosa, para ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça. É o que está em 2 Timóteo capítulo 3, o verso 16. Portanto, quando eu leio a Bíblia diariamente, eu estou me expondo à palavra de Deus, dando oportunidade ao Espírito Santo de usar qualquer parte da Bíblia para falar ao meu coração. Esse é o propósito da leitura bíblica. O que fazer depois desse tempo de leitura bíblica? Veja só, eu gastei 8 minutos e 42 segundos para ler a Bíblia. É um tempo insignificante diante do meu dia todo. Eu tenho ainda o restante das 24 horas do dia, menos esses 8 minutos. E como que eu posso utilizar? Eu posso, por exemplo, estudar a Bíblia com diligência em outros momentos para aumentar a minha compreensão da história bíblica, da geografia bíblica, das doutrinas bíblicas, enfim. Eu posso estudar a Bíblia para entendê-la, compreendê-la. Isso é um outro momento, não é nesses 8 minutos que eu vou utilizar para esse propósito, é uma outra hora. Uma outra hora do dia, eu vou escolher essa hora para estudar a Bíblia com diligência e me instruir acerca dela. Também eu posso usar um outro tempo para fazer devocional, para ler um texto, para meditar nele, para sair correndo atrás de outras referências, enfim, fazer uma devocional, ter um momento de intimidade com Deus e deixar a palavra de Deus falar. Nesse momento de leitura bíblica é só ler, é correr os olhos.
Talvez quando você estiver correndo os olhos, teu pensamento vai vagar para outros lugares, não importa. É uma luta, um conflito. Você está mantendo a tua disciplina de correr os olhos na letra que está escrito ali, na palavra de Deus. Se os teus pensamentos vão ficar ali ou vão correr, é a tua disciplina que vai comandar que você vai ler de Gênesis a Apocalipse durante um ano, gastando de 8 a 15 minutos por dia nesta leitura, estocando material para o Espírito Santo falar com você. Este é o propósito da leitura bíblica. Que você seja louvado nesse ano e que você se disponha a gastar de 8 a 15 minutos, dependendo do teu tempo de leitura. O que você marcar num dia vai acontecer nos outros. Então você vai ter uma média de leitura baseado no primeiro dia. É de Gênesis a Apocalipse. Esse é o nosso desafio. Vamos juntos. Vamos ler a Bíblia nesse ano, estocando material para o Espírito Santo falar conosco. Que o Senhor seja louvado e tenha um excelente ano ancorado em Jesus Cristo. Porque se estivermos ancorados nele, nós podemos cruzar e aprender e ter experiências com Deus, estando pronto para andar com Deus, aguardando a volta de Jesus. Que o Senhor seja louvado.